No Salmo 14, vamos encontrar o salmista dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pois bem, a secularização ideológica humanista, ela trabalha com esse pressuposto. Ela trabalha com essa crença. O interessante, Carlos Gonçalves, é que essas ideologias anti-Deus, elas combatem muito as crenças, não é? Como se elas, João, não tivessem crenças. O ateísmo, para você dizer que Deus não existe, você precisa ter fé. É uma crença, é um pressuposto. São umas falácias. Os discursos dos ateus são falaciosos, de fato, eles não têm fundamentos. O alicerce do discurso deles é pura areia movediça, reverendo Renato. Então vejam, a sociedade ateia, ela diz não a Deus. Só que ela fracassou. Ela fracassou. Já mostramos aqui há 8 dias que ela fracassou. E ela continuará fracassando. Por exemplo, o fracasso cientificista. Colocaram pós-iluminismo tanta confiança na ciência, mas a ciência não trouxe esse mundo bom sem Deus. O fracasso marxista. E nos nossos dias, com todas as suas versões que tentam melhorá-lo, mas não vão melhorar nunca, também fracassou. O resultado foi outro: mortes e mortes e mortes e mortes, ditaduras, déspotas. O fracasso também capitalista, ainda que existam certos elementos no capitalismo que é oriundo, que são verdadeiros, mas quando se tira Deus também do capitalismo, também fracassa. Então, o fracasso do capitalista. A sociedade ateia fracassou no passado e ela vai sempre fracassar. Porque o principal pressuposto dela é tentar construir um mundo sem Deus. E Deus chama isso de pura insensatez. E como dissemos aqui há 8 dias, razões que levaram a sociedade a fracassar no passado, sociedade ateísta, e vai levá-la a fracassá-la também no presente, e assim será sempre, já dissemos aqui, está na revista. Está na revista. É que uma sociedade sem Deus é como um rebanho sem pastor. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 9, está aí na revista. O próprio Senhor Jesus Cristo olha para os seus contemporâneos e ele os descreve assim, como um rebanho sem pastor. E é nesse contexto que ele faz aquela oração. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então ele olha para os seus próprios contemporâneos e diz: são ovelhas sem pastor. Uma sociedade sem Deus é assim que ela é vista. Então ela vai fracassar. Essas são as razões por que fracassaram. Segundo, uma sociedade, dissemos aqui, sem Deus, ela é limitada na perspectiva de futuro. Ela é limitada na perspectiva de futuro. Está com a revista aí aberta? Você vai ver aí logo no segundo pontinho. Uma sociedade sem Deus, ela fracassou porque uma sociedade sem Deus é limitada nas suas aspirações de futuro. E aí queremos ler apenas Salmo 90 agora, o versículo 10. Esse salmo é de Moisés, entre aspas, como autor secundário, porque o autor primário é Deus. Mas o autor secundário, o autor que Deus usou para escrever esse salmo, Moisés. E vejam o Salmo 90, Deise, o versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Todos juntos, vamos ler. Os dias da nossa vida sobem ou em havendo vigor. Neste caso, o melhor deles é canseira porque tudo passa rapidamente. Nós, sem Deus, a única expectativa que resta é essa daí. É essa daí. A única expectativa sem Deus que resta, segundo Salomão em Eclesiastes, sem Deus, vaidade, tudo.
É a segunda lição, viu, gente? Nanda nos fez uma pergunta aqui, é verdade, Nanda. Eu já entrei e não avisei para a turma. A gente já entra achando que todo mundo estava aqui domingo e não estava, né? É a segunda lição da revista. É a segunda lição da revista. Então, a primeira parte da lição, o primeiro tópico, o autor trabalhou o fracasso da sociedade ateísta, está lá na revista. Aí tem três subpontos: fracasso marxista, cientificista, marxista e capitalista. O segundo ponto, razões que levaram a sociedade ateísta a fracassarem. Um deles está aí, porque uma sociedade sem Deus ela é uma sociedade sem, é um rebanho sem pastor. E o segundo subtópico da segunda da parte 2 é que uma sociedade sem Deus ela não tem expectativa boa do futuro. Ela só se enxerga aí, de fato. Sem Deus a vida é isso mesmo. Ela não tem o transcendente, ela não pensa naquilo que transcende, que vai além, no metafísico. É o aqui e agora. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: aqueles que esperam de Cristo apenas nesta vida são os mais miseráveis de todos. Porque a vida é para além disso. Aqui é apenas um treinamento. Por isso somos apresentados como peregrinos e forasteiros. Forasteiros e peregrinos. Estamos em treinamentos para o estado eterno. Nós estamos lecionando escatologia bíblica e reformada no Instituto John Owen. Ontem à tarde estivemos lá, mais de quase 4 horas de aula, falando sobre isso também, o estado eterno. Queridos, o tempo que passamos aqui, quando comparamos com o estado eterno, e o estado eterno não tem nem como a gente medir, é ínfimo demais, o tempo aqui é curto demais. E é isso que a sociedade ateísta não consegue ver. Ou ela, vejam, essa limitação da expectativa do futuro, é isso. Leva a própria sociedade a achar que é só o aqui e o agora, ou ela pode até pensar num futuro, mas um futuro construído por ela mesma. Vai ser fracasso sempre. Ela não tem expectativa do futuro. Mas a Bíblia diz que existe um estado eterno. E um estado eterno para crentes e um estado eterno para não crentes. Existe um estado eterno. E os falsos pastores hoje, os falsos profetas que beberam de Max, tudo começa assim. Eles vão repintando o cristianismo para agradar, daqui a pouco eles mesmos acabam negando o cristianismo. A lógica do marxismo, a lógica de todas as ideologias anti-Deus, ela começa com essa conversa de que não, veja bem, nós não somos contra a fé. Aí começam a repintar a fé, dar uma nova cara, daqui a pouco não é mais fé. Então, esses dias um falso profeta aí disse que não é assim, não vai ter um inferno. Não é assim. Isso é coisa dos religiosos, inferno. Não haverá inferno. É até agradável, gente. Vou ser sincero, agrada mesmo. Quem é que gostaria que existisse o inferno mesmo? No fundo, você gostaria? Não, mas vai ter. É agradável alguém estar preso hoje? Vamos pegar um exemplo aqui do mundo presente. Vamos lá. É agradável, você acha que é agradável alguém estar agora encarcerado? Não. Agora, é justo que quem de fato cometeu o crime esteja encarcerado? Vamos lá, é? Ora, se a gente diz que é justo alguém ser encarcerado aqui por cometer um crime, e por que nós queremos questionar a doutrina do inferno, acusando Deus de injustiça? Por crimes também hediondos da humanidade contra ele. Percebe que muitas vezes a nossa lógica, não é? Nós queremos que um camarada que violentou sexualmente uma criança receba prisão perpétua. Dependendo dos Estados Unidos, ele vai para a pena de morte mesmo. E nós vibramos até
violentou uma criança. E aí todos os adjetivos ou todas as palavras que possamos usar para chamar um cara dele, a gente chama. Maldito, desgraçado, diabólico, segundo o Cardineau, alma cebosa. Conhece o Cardineau, não é? Agora, a gente quer questionar o inferno, é injusto, como é que pode Deus mandar pessoas para o inferno? É porque o nosso conceito de justiça pós-queda é assim. Então, haverá um estado eterno, sim. Mas a sociedade sem Deus, ela não consegue ver isso. É só o aqui e o agora. É o imediatismo. É o materialismo. É o niilismo, a filosofia que diz, olha, na verdade, você e o nada, é tudo nada. Então veja, tente dar sentido à tua vida aí, porque você está caminhando para o nada. É uma filosofia, Daniel. Então, já que é assim, eu vou, de fato, comer, beber, me divertir, porque comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Então, cuidado, muito cuidado, porque a tentação que ocorreu em Gênesis 3, ela continua sendo praticada hoje ainda pelo diabo e as suas hostes. Ela continua sendo praticada pelo diabo e as suas hostes. Só que, com a lição aberta, veja a terceira razão aí do porquê ela fracassou. Uma sociedade sem Deus se torna desagregadora. Citamos aqui. Por que ela se torna desagregadora? Porque jamais ela vai ter agregamento sem Deus. Deus é a espinha dorsal de todo o agregamento, de toda a harmonia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. A harmonia é fruto, é obra de Deus. Por isso que quando Ele cria tudo, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Mas depois de Gênesis 3, ou já a partir de Gênesis 3, nós temos o que? Desarmonia, desagregamento. Nós encontramos o próprio homem que tinha acabado de fazer um poema para Eva. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Queridos, ali é uma cerimônia matrimonial. O ministrante, o próprio Deus. Ainda há uma poesia ali. Agora esse homem se encontra no capítulo 3, isso no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 3 vamos encontrá-lo dizendo, foi a mulher que tu me deste. A transferência de responsabilidade, ela continua no lar. É o marido transferindo a responsabilidade que é dele para a esposa. É a esposa transferindo a responsabilidade que é dela para o marido. Os pais transferindo a responsabilidade que é deles para os filhos. Os filhos transferindo para os pais a responsabilidade que é deles. Ovelhas querendo transferir as suas responsabilidades pela vida espiritual somente aos pastores. Os pastores querendo transferir a responsabilidade que é deles para as ovelhas. E isso em tudo na vida. Nós somos mestres. Isso, os pais, isso, Neumann, transferindo as suas responsabilidades para os professores. E assim vai. Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Queridos, quando eu falo sobre isso, eu sempre faço a pergunta. E nós, pastores, precisamos estar muito atentos a isso. Quando uma ovelha chega para fazer reclamação de outra ovelha, ela nunca chega dizendo, eu também errei. Ninguém nunca chega dizendo, veja, pastor, veja bem. Eu quero dizer que eu também errei. Eu também vacilei. Eu também pequei. Ninguém chega dizendo isso. Só chega para dizer o que o outro fez.
E quando ousa dizer o que fez, não, olha, eu fiz isso, eu ajudei, porque não sei o quê, eu não fiz nada. Não fez o quê? Que conversa. É claro que há casos e casos. Há casos que você não tem culpa mesmo, não. Mas, meu irmãozinho, por isso que nós somos ensinados em poimênica. Poimênica é uma disciplina que a gente estuda no seminário, é teologia pastoral, acrescida com ética pastoral e outras mais, que não precisa nem estudar poimênica para entender isso. No meio jurídico se sabe isso. Nós temos aqui especialistas nessa área. Você tem que ouvir os dois lados. Está aqui a mulher que tu me deste. Alguém que... É só exemplo, hein? É só exemplo. Alguém começa a visitar a igreja, mas essa mesma pessoa que começou a visitar e veio, desaparece. Porque de repente a mensagem de Deus foi lá no pecado dela. Ela deveria ter dito, me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti, se arrepender. No lugar disso ela faz o quê? Algumas, não são todas. Elas vão embora. Aí alguns membros, algumas ovelhinhas queridas nos bastidores vão procurar o culpado. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É do pastor. São 22 anos, gente. São 22 anos pastorado já. Só que não chega e diz para o pastor, não. Aí tem o telecomunicação antropológica. É os bastidores. Oi? De corredor. É nos corredores. Ui, tem as costas do bichinho chega. Também. Porque também. Como é que prega desse jeito? Falou isso, não sei o que. As pessoas estão mais preocupadas em não desagradarem o outro do que agradar a Deus. Algumas pessoas não estão nem aí se elas vão desagradar a Deus. O que elas não querem é desagradar o outro. Agora, quero dizer para você, quem morreu no Calvário por você foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem morreu no Calvário foi Jesus Cristo por você. A Bíblia também não está incentivando você a ser áspero, bruto. Não. Eu estou dizendo que às vezes é isso, dando um exemplo apenas. Também, depois de uma mensagem daquela, eu só vou continuar porque eu tenho laços aqui. E quem disse que o Senhor Jesus precisa de você? É você que precisa de Jesus, meu mano. Uma conversazinha feia, sabe? É por isso que tudo hoje, até algumas igrejas, é descartável. Pastor é descartável, presbítero é descartável, diácono é descartável. Nós vamos bebendo essa cultura do descartável, da sociedade líquida e moderna. Até os relacionamentos são amigos hoje, amanhã estão se odiando. Agora, deixa eu dar aqui outra palavrinha sobre isso aqui. E eu espero de coração que o objetivo aqui é curar e não é ferir ninguém, viu? A palavra é para curar. Só que no processo de curar, a palavra primeiro ela chega como um remédio na ferida, né? Ela mexe com o pecado, ela fura o tumorzinho ali. Ela fura na linguagem bem popular, o furuguzinho ali. O Senhor Deus fura com a palavra dele. Aí depois ele traz o metiolate, traz o... Isso. Eu encontro algumas pessoas, nessa caminhada por aí eu vejo crentes também agora assim. Para ir para a igreja, estão doentes. Para ir trabalhar, para ir para qualquer outro lugar, não estão doentes. Espera aí, faça matemática, não tem algo estranho aí? Só estão doentes quando é para ir para a igreja? Não, é de estranhar, meu irmão. E aqui não vamos subestimar a doença de ninguém. Agora, espera aí, a doença só quando é para ir para a igreja? Não é verdade, Vivian? Mônica, é só quando é para ir para a igreja? Alguns membros eu vejo, é só para ir para a igreja. Porque de segunda a sábado tem cristão indo trabalhar, de segunda a sábado está indo fazer outras coisas, tem tempo para tudo, mas para ir para a igreja, aí eu entendo o seguinte, e aqui não é para maltratá-los não, o problema é o coração, não é a doença não, o problema é o coração. Há uma doença pior do que a doença realmente aqui, sem subestimar, o coração não regenerado. Eu temo que alguns não tenham o coração regenerado. Queridos, o não regenerado, ele não vai ter prazer muito tempo na casa de Deus.
Quem diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é quem de Deus recebeu um novo coração. E às vezes queremos forçar pessoas que não passaram pelo novo nascimento, que ela tenha o mesmo deleite que você tem. Não vai ter. O que temos que fazer é, com amor, com carinho, evangelizá-las, falar de Deus e orar e paciência. Não adianta querer forçar. Só que é necessário dizer isso, porque a gente tem a mania de procurar culpados. Porque essas pessoas, às vezes, desaparecem das igrejas. Veja, em o nome de Cristo, há casos e casos. Não pegue essa nossa fala e saia aplicando aí de forma irresponsável. Não, há casos e casos. Você precisa avaliar cada caso como a Bíblia manda, com compaixão, com graça, chorar por esses, lamentar, mas sem deixar também de dizer a verdade em amor. Sem dizer a verdade em amor. Uma sociedade sem Deus, ela é desagregadora. Ontem tivemos uma mensagem muito boa, pregada pelo reverendo Marcelino, sobre a vida conjugal. Não é? E, de fato, o desagregamento, ele começa no lar, ele vai para a igreja, ele vai para a sociedade. Ainda existe uma certa ordem no mundo por conta da graça comum de Deus. Vamos mostrar isso à noite no sermão, parte 2. A graça comum de Deus e a graça salvadora no mundo disfuncional. E hoje vamos encerrar Gênesis 4 com essa parte 2 do sermão. Então, por que ela fracassou, a sociedade ateísta? E vai fracassar sempre, porque ela é desagregadora. Onde se tira Deus, o resultado é desagregamento. Porque Deus é a causa de toda harmonia. Sem Ele não há harmonia. E toda tentativa de gerar harmonia sem Ele, observa o resultado. O que aconteceu em Gênesis 11? Gênesis 10 e 11. Nimrod disse, ideia do cara. Vamos construir uma torre. Objetivos, plural, para não nos dispersarmos. Esse objetivo, vive querida, a ovelha do Senhor, estava indo de encontro a uma ordem do Senhor lá em Gênesis, estava? Esse objetivo foi de encontro, ele não foi ao encontro, ele foi de encontro. Bateu de frente, contrário à vontade dele. Qual foi a ordem de Gênesis 1? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Aí chega Nimrod e diz, vamos construir uma torre para não nos dispersarmos. Objetivo número 2, para que o nosso nome se torne célebre. Foi de encontro ao fim principal de tudo. Qual é o fim principal para o qual Deus trouxe toda a existência? É Ele mesmo. É Ele mesmo. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. O resultado já sabe, juízo de Deus. Desçamos e confundamos. Vocês sabem que as muitas línguas de hoje, ela foi resultado de um ato disciplinar de Deus. Mas Deus é tão gracioso que ao mesmo tempo que Ele traz um ato de disciplina sobre a humanidade, Ele enriquece a humanidade com idiomas. Mas veja, de coração, não seria bem melhor se fosse uma língua única no mundo? Claro que seria, gente. Eu mesmo estou aí tentando papirar agora, já depois de já estar com mais de 40, estou tentando papirar aí, pelo menos para eu conseguir ler livros em inglês. Aí tem hora que você para assim, diz, mas seria bom se fosse uma língua única, né? Aí estou aí, fuçando os aplicativos, digo, ainda dá tempo, ainda dá, cara, vai lá, a mente é boa. E aí esse dia eu estava lá, e procurando alguns cursos em online para ver se eu faço um, porque eu quero ler livros em inglês. Existem muitos livros em inglês que eu vou morrer e não vai chegar aqui. Essa é a verdade, mesmo tendo hoje muita tradução. Então veja. Foi o próprio Deus, um ato disciplinar. A sociedade ateísta, ela vai sempre fracassar. Porque sem Deus é fracasso. Sem Deus é fracasso sempre.
E será assim sempre. Só que aí nós temos a terceira parte da lição, não temos? Você leu a lição em casa, é bom que você leia em casa a lição, para não ficarmos muito presos ao diagrama da revista. A realidade de Deus não pode ser negada. Tem 3 pontozinhos aqui, lembra? Olha, por que não pode ser negada? Negar a existência de Deus é insensatez. Segundo, negar a existência de Deus é viver em perigo eterno. E terceiro, negar a existência de Deus é fugir de si mesmo. Dessas 3, de certa forma, foram trabalhadas, eu quero me concentrar na última. É insensatez tentar negá-lo. Segundo, é viver um perigo eterno. Mas terceiro, é fugir de si mesmo. E isso aí é forte. As pessoas estão o tempo todo fugindo delas mesmas. Porque elas só se encontram, elas só podem ser encontradas nelas mesmas, naquele que as criou. Fora dele, elas se perdem nelas mesmas. Por isso tanta crise existencial nas pessoas. E olha, pessoas bilionárias com crises. Olha, você que acha que o problema é só para quem é pobre, não. Pobre com crise existencial, bilionários com crise existencial. Pelo simples fato delas não reconhecerem que Deus estabeleceu um lugar no coração que só cabe Ele. Foi Ele que fez isso. E nós queremos preenchê-los com outras coisas. Microfone aí para o guerreiro de Deus, para ele cooperar com a fala dele. A fala dele é importante. E como é? Enquanto o microfone chega lá, abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, o 1º capítulo, por gentileza, só abra. 1º capítulo, versículo 21, a sonoplastia vai projetar aí. Enquanto isso, antes disso, vamos ouvir a voz do presbítero Adualdo, por favor. Só um acréscimozinho. Eu digo assim, é feito um filho adulto, barbado, sem direcionamento, à procura de um propósito, de um conselho de um pai, e não acha. E não acha. Então, é bem interessante. Não há como fugir de si mesmo, muito menos de Deus. Verdade. Mas há uma tentativa. Verdade, guerreiro. Não há. Há uma tentativa. É por isso as Só que crises... frustrada. Isso. Por isso as crises existenciais. Tentar negar Deus é tentar fugir de si mesmo. Sabe por quê? Gênesis 1, Glauber, fomos feitos, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa, Paulo Pacheco, semelhança. Ilka querida, está aí. Então, quando você tenta negar Deus, você está, na verdade, negando a si mesmo no sentido existencial, fugindo de você mesmo. Daí, resultado, o que acontece com uma pessoa com amnésia? Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, nem para onde vai. É assim a sociedade ateia. E para tentar resolver esse problema, elas têm que criar um Deus. Elas mesmas. O projeto de vida delas mesmas. Meus irmãos, é incrível como sem Deus nós nos tornamos de fato insensatos. E eu confesso que é um momento doloroso, mas eu gosto de participar de velório. É doloroso. Seja de cristãos, menos do cristão, mas é um momento, sinceramente, sempre que eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, eu me aproximo ali, olho para aquele corpo ali, lembro-me de Gênesis 1, e depois eu faço a seguinte imaginação, o meu corpo ali. Que é isso, pastor? Para com isso, faço. Porque um dia vai estar. A não ser que eu faça parte da geração que vai ver o sinal nos céus. Aí eu não vou morrer. Mas se não, meu amigo, meu corpo vai estar ali. Eu só espero que demore um pouquinho mais, né, já? Você está novinha. Deixar para outro, não.
E se pegar minha biblioteca, de noite eu vou chegar no pé dele, vou esmurrar ele todinho. Meu corpo vai estar lá. Faça essa reflexão. Aí você vai aprender a olhar para o que você tem, não como se seu fosse, porque não é. Você vai zelar, mas você vai usar para a glória de Deus, porque Paulo diz a Timóteo: meu filho, nu viemos e nu. A única coisa, o que você tem, vai poder proporcionar é um belo caixão, melhor do que quem não tem. Fora disso, meu amiguinho, quem vai usufruir é quem ficou. Aí Paulo falando ao fazendeiro rico e insensato, que olhou para os seus celeiros assim, disse: e agora? Abarrotado de coisas. O problema não é o celeiro abarrotado. O problema aí do fazendeiro insensato não é o celeiro abarrotado. Deus não é contra o ter. Ele é contra ao ter você. É quando o ter tem você. Ele não é contra você ter dinheiro. Ele é contra ao dinheiro ser o Senhor da tua vida. Aí o Senhor olha para o fazendeiro, olhou assim e disse: o que fazer agora? Já sei. Vou derribar esses celeiros. Vou construir outros maiores. Nenhum problema até aí. E depois, o problema está aqui agora. Em nenhum momento ele disse: eu vou ajudar as pessoas, vou derrubar esses celeiros, vou construir outros e eu vou abençoar pessoas. Eu vou usar a minha prosperidade para abençoar pessoas. Eu quero que minha empresa cresça, mas eu quero que ela cresça para eu investir no reino, para eu dar uma cesta básica para quem precisa. Mas ele não diz isso. O que ele diz é o seguinte: eu vou construir outros maiores, vou abarrotá-los de produtos da minha fazenda e depois eu vou dizer para a minha alma: arregala-te. Em nenhum momento ele fala do outro. Em nenhum momento ele fala de Deus. Ou seja, essa é a vida debaixo do sol sem Deus. E é tristeza ver, muitas vezes, todos nós aqui e acolá nos encontramos tentando fazer isso. Aí o dono da vida, o dono de tudo, diz: louco. Ele chama essas pessoas de, preste bem atenção, se um dia alguém quiser questionar sobre essa expressão, questione a ele. Ele chama de loucos. E eu vou repetir. Os loucos não consistem naqueles que têm, porque é Deus também que faz o homem prosperar. Os loucos são aqueles que acumulam apenas para si e somente para si. Acumulam apenas aqui, apenas para o aqui. Aí ele chama de loucos. Aí ele diz: loucos, amanhã. Ele diz o que acontece no dia a dia. Amanhã vai acontecer o quê? E quem é que pede a alma? Quem é que pede a alma? Quem é o dono dela? Pode ser num voo, pode ser pedalando um pedalozinho, pode ser assistindo a televisão, acontece com frequência. O cidadão senta, chegou do trabalho, sentou, jantou, e a esposa está lá lavando os pratos, e o coraçãozinho para, quando ela, o fulano de tal, e ela fala a quinta vez, fulano de tal. Tem algo estranho aqui. Aí chega lá, gelado. Amanhã te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Entendeu, Dani? O problema não é o ter, é o que temos feito com ele. Deus nunca te dá pensando só em você. Ele te dá pensando em você e pensando no outro. E quando você não compartilha com o outro, você está indo de encontro a ele. Até porque o que ele te deu não é teu, ele apenas te emprestou. Você é mordomo. Falamos hoje de cesta básica. Eu não quero que você responda, não. É para pobres e ricos. A responsabilidade de todos. Cada um dá com o que tem. Nesses últimos 6 meses, quem recebeu das tuas mãos um item de uma cesta básica? Alguém que precisa. Quem recebeu? É você e Deus. Eu tô dentro dessa, viu? Tem gente passando fome aí.
Eu pergunto, do que Deus tem te dado nesses últimos 6 meses, quem recebeu de você um texto de uma cesta básica? Claro e evidente, irmãos, tem pai de família que não dá para dar uma cesta básica, o salário é tão... Mas ele pode somar com mais 3 pais de famílias, no mesmo nível, e dar uma cesta básica. E aí a gente recebe de Deus o que Ele dá para a gente abençoar e a gente retém. E isso, o resumo da segunda tábua da lei. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. E olha aqui para nós, aqui eu encontro o pastor dizendo, você primeiro tem que se amar. Gente, o Cristo está dizendo isso não. A verdadeira exegese diz, ame o outro como você já se ama. Com todo o respeito à classe dos psicólogos, merece nosso respeito, mas... E eu sei que os psicólogos cristãos não entendem isso, mas quando o Cristo disse, ame o próximo como a si mesmo, e esses dias eu ouvi um pastor falando isso, primeiro ele está dizendo, ame a você mesmo. Não, 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 não. Ele está dizendo, ame o próximo como você já se ama. Exemplo, Daniel, eu duvido que você pegue um martelo e bata no seu próprio dedo. Vai, bate na tua unha aí, Daniel. E quando você fica com raiva e agride você mesmo, você está com raiva de uma situação que você acha que não merecia passar. E aí você se zanga com a situação, desmorrando a você mesmo. Não é falta de amor a si mesmo, não. É amor excessivo a si mesmo. Não existe essa de falta de amor a si mesmo. Existe amor excessivo. Então a pessoa se ama tanto que ela não se acha digna de passar por aquilo. Então ela tem 2 ações aí. Ela se entrega. Já que é a si mesmo, aí ela se entrega. Não é falta de amor a si mesmo, é excesso de amor a si mesmo. Ame ao seu próximo como você já se ama. Eu saí de casa, tomei um banho hoje, comi, botei uma roupa, com a ajuda da baixinha, Lé. Porque se for só comigo, eu estou quebradinho. Quando ela viaja e ela deixa lá terno, gravata, olha, essa gravata, olha, por favor, aqui não é para mostrar para as mulheres que tem que ser igual, não. Cada mulher tem o seu jeitinho. A 5 linguagens do amor dá essa variedade, né? Mas assim, meu filho, ó, essa gravata com essa camisa e essa calça com essa camisa, tá bom? Aí ela viaja. Isso era muito em Recife. Aí chegava o domingo, eu esquecia que a gravata era com essa, eu botava outra. E agora com a tal do YouTube, meu irmão, ai, ai, ai. Quando era 10 horas da noite, eu estou em casa, já à frente da televisão, ela liga. Meu filho. Agora, como era de YouTube, não dá mais para errar, não, nem na roupa. Mas olha, eu saí, fiz isso, tudo, Leia. Sabe por quê? Há um amor intrínseco a mim mesmo. Então, sabe o que ele está dizendo? Você não fez isso por você? Faça pelo outro. Queira que o outro também tenha o que comer. Queira que o outro também tenha uma roupa para vestir. Não precisa ser igual à tua. Não precisa ser a mesma marca. Estar bem vestido não é sinônimo de roupa de marca. Quem tem, amém, Deus seja louvado. Faça por outro. Faça pelo outro. Não espere, não. Faça pelo outro. Não retenha o que não é teu. Queridos, nada é nosso. Mas a sociedade ateia tem a mania de querer fazer isso. Vamos ler o texto? Romanos 1, e assim vamos caminhando para o encerramento, não é? Queremos terminar bem antes do que temos terminado, para que você não se sinta exaustado, tá bom? Romanos 1, versículo 21. Os versículos 21 e 22. A sociedade ateia tenta fazer isso, e reter o que ela não tem. Todos juntos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram, antes, em seus próprios queridos, olha o fruto da queda. Nós nos anulamos nos nossos próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Quem foi que diz isso, que é insensato? Aquele que diz que Deus não existe. Insensato é aquele que retém o que Deus deu para compartilhar. Ele chama de insensato e de louco.
inculcando-se por sábios, tornaram-se. E aí nós tivemos uma aula aqui muito bacana, ministrada pelo diácono Luciano e pelo presbítero Manuel sobre finanças, que inclusive foi oferecido pela UPH. Eu já falei até com o Manuel e com o Luciano que eu tenho que encontrar uma data daí, 2 datas, porque se botar os 2 no mesmo dia, um fica sem tempo. Mas eu quero aproveitar, inserir aí não é objeção não, eu sou maluco, o que eles falaram aqui é verdadeiro. Mas eu quero inserir aqui apenas para aqueles que se preocupam com finanças, tem que se preocupar sim, com 2 extremos quando o assunto é isso. Tem gente que está com o pé, de fato, tão fincado aqui que não olha para o futuro. E aí não faz a sua poupançazinha, e aí o tempo da vaca gorda não deixa ali não é? Os especialistas ensinam tantos por cento para emergência, não tem? Tantos por cento para emergência. Aí não faz aqui é para emergência. Não faz um investimentozinho. Nesse aqui, 10% do meu salário é emergência. Não faz. Aí daqui a pouco uma intempérie. Chega, você não tem um valorzinho de emergência, você não tem nada. Eu olho para o Diácono Júnior, eu vou olhar, eu vou sorrir. Porque ele brincou, mas pastor, é complicado. Tem gente que não tem nem pão para comer, vai ter para emergência. É verdade, guerreiro. É o lado, tem esses casos extraordinários, não é? É verdade. E nem devemos deixar de considerar, não. Mas no ordinário é isso. Os pés é aqui e agora, aí gasta. Porque é só o aqui e o agora. Estou nem aí. Eu conheci um colega que era assim realmente. E nós, pastores, temos essa tendência não por ser irresponsáveis, porque nós investimos muito nisso aqui, ó. Inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses. Vê que presentasse eu recebi há pouco. Yes! Lembra do livro que eu falei aqui? Uma ovelha que chegou hoje na manhã e... Eita, que maravilha! Deus seja louvado. Nós investimos muito nisso aqui, ó. Pisei o pé em Recife, meu amigo. Luiz e Vida viu eu comprar muito livro ali. Então eu, por exemplo, eu não me preocupei, eu vacilei em comprar uma casa. Nesses 22 anos de ministério. Mas não foi um vacilo porque eu gastei com coisas... Não, coisas legítimas. Mas eu deveria ter tomado cuidado, não deveria? Esse é um dos extremos. Mas existe um outro extremo. É que as pessoas estão com o foco está todo no futuro. Eu falo não no futuro do Estado de Deus, não. O futuro. Nós brasileiros temos uma obsessão por a tal de aposentadoria, ou não é, gente? A pessoa começa trabalhando hoje, já dizendo o quê? Eu estou trabalhando hoje para ter uma boa aposentadoria. Está errado, gente. Você tem que trabalhar hoje para viver bem hoje. E é claro, quando chegar a aposentadoria, vai viver também. Então tem gente que está tão focada no futuro que não vive o presente, não consegue viver o presente. Esse é outro extremo. Quem está focado no presente esquece o futuro e não faz nenhuma margem. Não deixa nenhuma margem. Né, Nanda? Uma margem em tempo, em tudo. Mas quem está focado só no futuro, deixa de viver o presente. Deixa de tomar um banho no Rio São Francisco. Nós queremos ir tomar banho de mar. Eu sou apaixonado por mar. Banho de mar é comigo. Os meus últimos 15 dias de férias do ano, vou tirar em setembro, vai ser mais um banho de mar, se o dono da vida que permitir. Mas olha que riozão gostoso. Não precisa responder, não. Quem aqui nos últimos 6 meses tomou um banho no Rio São Francisco? Aí ficamos reclamando porque a vida está monótona, e vamos nos encarcerando, um riozão desse aí, Cantinho da Ilha, Paraíso do Sertão. Ah, pastor, mas para ir lá você tem que comprar um almoço e tal, Pedrinhas, ou aluga aqui uma caiaquezinho. Tem uma irmãzinha aqui de Recife, que aqui acolá ela posta uma foto dela com as filhinhas dela num feriadozão, num feriado durante a semana. E eu digo, olha aí, ó, olha aí, usufruindo de caiaque, ela está de parabéns. É, Janai, eu estou de olho, parabéns. É você mesmo. Eu digo, olha aí, ó.
estamos no mundo virtual demais, a gente não consegue usufruir. A gente pensa em Miami e se esquece que temos uma beleza aqui em São Francisco. Falar em Miami, eu não sei quando, mas agora eu acho que dá para chegar lá daqui a uns 3 anos. O pastor Sam está de mudança para lá, viu? Já está certo mesmo, em agosto. Está indo embora, vai plantar uma igreja em Tampa, na Flórida. Ore por ele, viu? Servo de Deus. Está entregando a igreja lá na IP Novo Mundo. Depois de 14 anos, está indo para plantar uma igreja em Tampa. Recebeu um convite. Aí a esposa dele até tem brincado com a gente. Agora vocês vão nos visitar, né? Eu digo, é claro, agora eu vou. Não vou pagar hotel, meu amigo. Querido, mas nós temos aqui o Rio São Francisco. Ah, como é bom você sair aqui na nossa caatinga aqui, no nosso sertão, e ver o bode berrando. Não estou brincando, não. Eu costumo dizer que eu sou muito eclético. Tem dia que eu gosto de estar tem dia que eu quero estar na Serra de Pedra, eu quero estar em Recife, em São Paulo. Mas tem dia que eu quero estar no meu sertão, sentindo o cheiro do bode, ou vendo até as árvores secas. A gente não usufrui. Então, cuidado, viu? Nós vamos trazer esses 2 colegas, o Diácono Luciano, parabéns, guerreiro, foi top a lição. Mas foi muito pouco tempo para você, porque tinha que passar também tempo para o Manuel, e foi pior para o Manuel ainda, não é? Mas foi top, guerreiro. E parabéns quem se preocupa com isso. Mas fica esses 2 alertas aí para todos nós, no manuseio disso. Se concentra tanto no presente, esquece do futuro. Erro número 1. Erro número 2, se contenta tanto no futuro que esquece de viver o presente. Equilíbrio, isso, presbítero Clécio. E a palavra tem tudo a ver com ele, né? É sério, guerreiro. Eu olho para ele, eu vejo esse homem equilibrado também no exercício do presbiterato. Equilíbrio. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Não existe sociedade sem Deus. Não tente fazer isso. Agora não fique só olhando para o mundo lá fora, não. Olhe para você. Existe o ateísmo dogmático, já falamos aqui, mas existe também o ateísmo prático. São as pessoas que confessam Deus com os lábios, mas no dia a dia elas vivem como se Deus não existisse. Então não fique só acusando quem está lá fora, não. Não fique apontando o dedo para quem está lá fora, não. Cuidado. Porque essa secularização ideológica humanista, ela é sorrateira. Ela vai pegando você pouco a pouco. Tá bom? Vamos orar? Fiquemos de pé. Um bom almoço para vocês. E vamos nos encontrar às 18 horas. Obrigado, Senhor, por esta igreja que é tua. Obrigado porque é um privilégio contemplar as tuas ovelhas daqui, vê-las, ajudá-las. Livra-nos de ousar apacentá-las com truculência, com aspereza, pois as ovelhas não são nossas, elas são do Senhor. Que possamos apacentá-las com a verdade em amor. Que possamos apacentá-las também com coragem, porque muitas vezes é preciso dizer não, mas tem que ser dito não com amor. Que possamos apacentá-las com a verdade que é a tua palavra. Nem subtrair nada para não ofendê-la, nem adicionar nada para agradá-la. Mas nos ajuda, Senhor, porque nesse processo também existem os extremos. Livra-nos dos extremos no exercício do pastorado também. Abençoa este povo, nos dê um bom almoço. Oramos no nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom almoço, queridos.